Hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como utilizar um multímetro. Quer aprender? Então, vem comigo! Para quem não conhece, esse instrumento aqui é o multímetro. Ele serve para medir grandezas elétricas. E aqui, no nosso caso, ele mede 3 grandezas principais da elétrica, que é a tensão, a corrente e a resistência. Tem algumas outras funções aqui nesse equipamento, ou seja, no multímetro, porém ela não é muito utilizada. Vamos focar somente nessas 3 grandezas: a tensão, a corrente e a resistência. Em relação aqui ao multímetro, nós temos aqui a parte do visor, é onde que nós iremos verificar a leitura do que nós estamos medindo. Nós temos aqui a chave seletora, na qual nós iremos selecionando o que nós iremos medir, se é uma tensão alternada, se é uma tensão contínua, se é uma resistência, se é uma corrente, se é continuidade de uma fiação, entre outros. Vocês vão observar também que esse multímetro ele tem aqui 3 entradas, uma entrada comum, uma entrada de tensão e uma entrada de corrente. Junto aqui com o multímetro vem 2 ponteiras, uma na cor vermelha e uma na cor preta. A ponteira na cor preta, você vai conectar ela aqui na entrada comum. A ponteira na cor vermelha, nós iremos conectar aqui na entrada de tensão. O que eu vou conseguir medir com o multímetro nessas 2 entradas aqui? Nós vamos medir tensão alternada, tensão contínua, resistência, continuidade de fiação. Eu não consigo medir corrente, pois o multímetro ele não está aqui conectado à entrada de corrente. Para medir corrente, nós vamos mudar aqui a ponteira vermelha e vamos colocar aqui na entrada de corrente. Observe o seguinte: esse multímetro, ele só mede corrente contínua. Como que eu sei que é corrente contínua? Vocês vão observar que aqui, ao lado do A, nós temos um traço e 3 pontinhos embaixo. Isso representa uma corrente contínua. Se fosse corrente alternada, estaria aqui do lado um símbolo da onda senoidal. Então esse multímetro aqui, ele não mede corrente alternada, somente corrente contínua. Como nós não iremos medir corrente contínua agora, eu vou mudar ele aqui para a entrada de tensão e vamos agora começar os nossos testes e eu vou explicar para vocês como fazer essas medições. Vocês vão observar nesse multímetro que ele tem 2 tensões. Uma é tensão alternada e a outra é tensão contínua. Como que eu sei? Observe aqui na tensão alternada que eu tenho um símbolo da onda senoidal. E observe que aqui na tensão contínua eu tenho um traço e 3 pontinhos. Então, aqui é onde nós iremos medir tensão contínua. Aonde são geradas essas tensões contínuas? Da bateria, um exemplo aqui, uma bateria de moto, de pilhas, dessas baterias menores. Ou seja, para me medir a tensão dessas baterias, eu vou escolher aqui uma dessas escalas. A escala vai de acordo aqui com a tensão de cada bateria. E em relação aqui à tensão alternada, ela é produzida através de geradores AC, é a tensão que chega aí na sua residência, ou seja, está na tomada aí da sua residência. Então, para medir tensão alternada, nós iremos escolher essa escala aqui. Em relação à tensão contínua, ela varia de 200 milivolts a 600 volts. Em relação aqui à tensão alternada, ela varia de 200 volts a 600 volts. E aqui embaixo nós temos a escala em relação à resistência, que varia de 200 ohms a 2000 k ohms. Desse outro lado aqui é onde nós
podemos medir a corrente. E uma outra escala muito utilizada aí pelos eletricistas é a escala aqui de continuidade ou diodo. Nós não vamos medir diodo, e sim continuidade de condutor. Então, é essa escala aqui. Vou mostrar para vocês também alguns exemplos depois. Vamos agora começar a fazer as medições. Antes de você utilizar o seu multímetro, você tem que fazer o teste da ponteira. Como que eu faço o teste da ponteira? Nós iremos selecionar a escala de continuidade ou diodo e vamos encostar uma ponteira na outra. Eu fazendo isso, o multímetro ele vai zerar. Vamos lá. Então significa que o nosso multímetro ele não está com nenhum defeito em relação às ponteiras. A primeira medição na qual nós iremos fazer é em relação à tensão alternada, ou seja, a tensão que chega aí na sua residência. Qual que é a escala que eu vou utilizar? É essa onde nós temos um V com uma onda, que é tensão alternada. Como eu não sei qual que é a tensão que está chegando aqui, qual que vai ser a seleção, ou seja, onde que eu vou colocar aqui a chave seletora para que eu consiga fazer a medição sem danificar o equipamento. Como eu não sei, vou colocar aqui no 600 volts. Por quê? Se eu medir e aqui der 220 volts, o meu multímetro ele já está numa escala superior a 220 volts. No entanto, se eu seleciono 200 e vou medir e essa tomada é 220, acima de 200, vai danificar o meu equipamento. Então, regra de ouro, como você não sabe qual é a tensão, deixa o seu multímetro aqui na escala maior. Feito isso, vamos pegar as ponteiras, tanto faz aqui o lado das ponteiras e basta você fazer a medição. Observe que nós temos aqui uma tensão de 230, oscilando. E aqui você consegue medir as 3 tomadas. E é dessa maneira que você vai medir aí tomada da sua residência. Agora nós iremos medir a tensão de uma bateria. Essa bateria é uma bateria de moto e ela tem uma tensão aqui flutuante que varia de 13,6 volts a 13,8 volts. Qual que é a escala aqui do multímetro que eu tenho que utilizar? Eu sei que ela tem uma tensão que varia até 13,8 volts. Eu vou escolher uma escala superior à de 13. Então, vou selecionar aqui 20 volts, tensão contínua. Vamos fazer a medição. Agora sim eu tenho que se atentar em relação à polaridade, se é positivo ou negativo. Vermelho, positivo, preto, negativo. E observe que deu uma tensão de 12,52 volts. Já estamos aqui na escala de 20 volts. Uma pilha dessa daqui é 1,5 volts. Positivo, negativo. Vocês podem observar que essa bateria aqui, ou seja, essa pilha, ela já não está legal mais. Ela está com uma carga baixa, que é 0,55. Sendo que ela é uma pilha de 1,5 volts. Vamos supor que você inverteu a ponta aqui do multímetro, colocou o negativo no positivo e o positivo no negativo. O que vai acontecer em relação à leitura? Observe. O multímetro ele já vai acusar para você ali no visor que as ponteiras estão invertidas. Vocês vão observar do lado ali do 12 que tem um tracinho. Significa que a ponteira está invertida. Então, basta você inverter que a medição vai ser correta. Agora eu vou medir um resistor. Já estou com um aqui em mãos.
ele já foi adaptado de maneira que eu consiga fazer a medição sem pôr a mão nele. Você pode fazer a medição também de modo a não encostar a mão, só encostando a ponteira, porém vamos fazer nesse daqui para ficar mais claro. Resistor, ele não tem polaridade, então tanto faz aqui em relação à colocação das ponteiras. Vou tirar aqui a ponteira preta e vou selecionar a escala menor, que é 200 ohms. Como eu não sei o valor do resistor, vamos conectar e verificar se a medida está correta. Observe que o multímetro nem marcou. Então significa que é maior do que 200 ohms. Vamos colocar aqui em 2000 ohms. Conecta novamente e verifica. Visor não marcou nada. Então vamos retirar e muda a escala para 20k ohms. Faz a leitura novamente. Observe que não marcou nada no visor. Vamos agora para 200k ohms. Conecta novamente. E agora sim nós temos o valor aqui em relação ao resistor, que é o resistor de 46,5k ohms. Agora nós iremos medir uma corrente contínua em relação aqui ao consumo desse LED que funciona em 12 volts. Para isso vamos mudar aqui a ponteira vermelha, colocar aqui na entrada de corrente e vamos selecionar 10 amperes corrente contínua. Vamos colocar o nosso multímetro aqui. Aqui o nosso LED, o negativo eu já conectei direto aqui na bateria. Vou deixar dessa maneira para ficar um pouco mais claro para vocês. Em relação ao positivo do LED, nós iremos pegar aqui a ponteira preta do multímetro e vamos conectar dessa maneira. E a ponteira vermelha, ela vai ser encostado lá no positivo da bateria. E vamos verificar a medição. Observe que nós temos 0,05 amperes, que nada mais é que 50 miliamperes, que é o consumo desse LED aqui. E é dessa maneira que nós conseguimos medir corrente contínua com o nosso multímetro. Para finalizar, vamos agora medir continuidade. Vamos desligar aqui o nosso multímetro, troca a ponteira novamente. Vamos fazer um teste nesse fio aqui. Em relação aqui ao teste de continuidade, visa verificar se tem um condutor ou algum equipamento que não está dando continuidade. O que seria isso daqui? Observe que esse fio condutor, ele tem o cobre aqui e tem o cobre aqui. E aqui dentro, ele passa por uma capa protetora. E se ele estiver em condições normais, na hora que eu pegar o multímetro e medir essa ponta aqui com essa ponta aqui, ele vai ter que zerar, porque ele está dando continuidade. Vamos agora verificar. Em relação às ponteiras, tanto faz, coloca uma ponteira aqui e a outra aqui. E observe que o nosso multímetro zerou. Por quê? Há uma continuidade dessa ponta aqui com essa ponta aqui. Observe agora que eu cortei o fio. Ele não tem mais continuidade. Ele não está interligado mais um cobre com o outro. O que que o nosso multímetro vai marcar quando tiver uma situação dessa daqui, olha? O nosso multímetro, ele não vai zerar, ele vai ficar aberto. Por quê? Porque o nosso fio, ele está rompido. Isso daqui acontece muito em residência e uma das maneiras de identificar se o fio está rompido ou não é utilizando essa escala aqui de continuidade. Vamos agora fazer um teste nesses dois interruptores para verificar se eles estão dando continuidade ou não. Coloquei aqui a ponteira preta já e agora eu vou encostar a outra ponteira nesse borne aqui. Observe que zerou
significa que a lâmpada está acesa e agora eu vou desligar a lâmpada. Observe, lâmpada desligada, então quer dizer que o interruptor está funcionando. Vamos verificar essa outra aqui. Lâmpada está acesa porque está dando continuidade elétrica, o circuito está fechado. E vamos abrir o circuito e a lâmpada está apagada. Resumindo, os dois interruptores aqui estão em pleno funcionamento. E essas foram as dicas aqui em relação à utilização do multímetro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!